Vamos dar continuidade na criação do site do poker. Então, na aula passada, a gente construiu aqui a área de navegação. Dentro dessa área de navegação, nós fizemos aqui um menu. Esse menu ele tem o efeito de quando posiciono o mouse em cima, ele vai trocar a cor. E agora a gente vai construir a próxima seção, que é a seção aqui do poker. Ok? Então eu vou vir aqui no meu explorador de arquivos, vou procurar aqui o meu desktop. Dentro do desktop eu tenho aqui o meu projeto, que é o poker. Vou clicar com o botão direito e abrir com Code, pois estamos utilizando o Visual Studio Code para poder construir esse site. Aqui dentro do Code, eu vou dar um clique aqui no meu arquivo index.html, que é onde está a minha estrutura, e nós paramos a construção aqui dentro do Nav. Então aqui dentro do Nav, vou dar uns 2 Enters, vou colocar um comentário para poder identificar de uma forma mais rápida as sessões. Então vou colocar aqui, ó, sessão do poker. Dá aqui mais um espaçamento. E aqui dentro da seção do poker eu vou criar uma div semântica chamada main. Esse main é importante somente para as buscas do Google. E aqui dentro do main eu vou criar uma div e vou dar o nome para essa div de poker. Então, quando eu coloco div.poker, esse ponto quer dizer que ele vai criar uma classe para essa divisão. Aqui é bem simples. Vou colocar aqui um H2, que é um subtítulo, e vou colocar aberto a partir das 15 horas. Então, essa empresa ela abre a partir das 15 horas. Aqui embaixo eu vou colocar um parágrafo. Dentro desse parágrafo eu vou colocar aqui, ó, mais de 30 mesas para sua diversão. Pronto. Como a gente viu lá na primeira aula, nós vamos colocar um botão voltar, que é a moeda lá do poker, né? Então eu vou colocar nessa seção, só que eu vou colocar dentro de uma div, só que essa div eu vou colocar uma ID para ela e vou chamar de voltar. Por que eu vou colocar a div voltar? Porque na hora que eu for programar ela lá no JavaScript, eu vou conseguir diferenciar que todas as minhas programações em JavaScript vai ser através das divisões com identificação, ok? Com ID. Então, vou colocar div, jogo da velha, voltar, ele já vai criar uma div com uma identificação chamada voltar. E aqui o nosso botão vai ser uma imagem. Essa imagem está dentro da pasta img, ela se chama moeda.png. E aqui no Alt eu vou colocar Kingle Eagle, que é o nome da nossa empresa. Vou dar um Ctrl S para poder salvar. Então a gente pode verificar que é uma estrutura bem simples. Vou voltar lá no meu site, vou apertar o F5 e ele deve ter criado aqui uma divisão para nós. Ó. Já apareceu aqui a moeda. Como o site tem o fundo preto, ó, tá aqui o texto. Ó. Agora a gente tem que partir para a parte da formatação. Fazer essa mudança visual aqui dentro do nosso site. Então eu vou voltar dentro do editor, vou vir aqui dentro da minha pasta CSS e vou abrir o arquivo estilos. Aqui dentro do meu arquivo estilos, a gente parou aqui, ó, ponto menu, hover, que é a mudança da cor da barra de navegação. Vou colocar aqui também comentário, para poder facilitar na hora da busca. Vou colocar aqui, ó, formatação da seção poker. Eu sempre gosto de colocar esses hífens aqui para poder dar um destaque. Isso. Então, a primeira coisa que eu vou formatar vai ser a divisão poker. Então eu vou colocar aqui. Primeiro eu vou definir a altura dessa seção. Então eu vou colocar assim, ó, 100 view rate. Isso quer dizer o quê? Que ele vai ocupar 100%
da tela da pessoa, independente da tela que ela vai abrir no nosso site. E eu quero como fundo uma imagem, então eu vou colocar aqui, ó, background, tracinho imagem. Só como essa imagem está dentro de uma pasta, eu vou colocar aqui, ó, URL. Então você vai localizar para mim, tá, o endereço dessa página. Como a gente está dentro de uma pasta CSS, e as imagens não estão na pasta CSS, eu vou digitar aqui, ó, 2 pontos. Quando eu digito os 2 pontos, o CSS vai sair da pasta, e aí eu vou falar para ele, ó, sai da pasta e vai lá na pasta IMG. Lá dentro da pasta IMG, você tem lá um arquivo chamado b_poker.jpg. É a nossa imagem. Como eu não sei qual é o dispositivo que a pessoa vai abrir, pode ser um computador, pode ser um celular, pode ser um tablet. Toda vez que a gente coloca uma imagem de fundo dentro de uma sessão, nós temos que usar esse outro atributo, que é o background size. E aí eu vou colocar aqui, ó, cover, para ele poder se adaptar. Vou dar um Ctrl S, vou voltar lá no meu site e vou apertar o F5. Olha só. Já colocou aí para nós, ó, o plano de fundo. E olha quando a minha barra de navegação bate aqui embaixo, ó, ele vai ocupar 100% da altura da minha tela, independente da tela que a pessoa estiver acessando o nosso site. Vou voltar lá para o editor e agora eu vou fazer a formatação do H2. Então, dentro da seção Poker, eu vou fazer a formatação do elemento H2. Vou colocar aqui, ó, primeiro, font size 3 rem, que vai dar 18 vezes 3. 18 pixels foi o tamanho que a gente definiu lá no início. Vou mudar a cor. A cor eu estou usando variáveis. Então, eu vou colocar aqui a cor 1, que é o branco. Vou colocar que eu quero essa fonte com peso maior, para ela dar um destaque. Vou colocar 700, que foi uma das variações que eu baixei lá do site Google Fonts. Vou fazer um alinhamento desse texto. Vou colocar aqui, ó, text align, e vou colocar que eu quero esse texto centralizado. Vou dar também um espaçamento. Eu não quero que ele fique grudado lá em cima. Então, eu vou colocar um page top de 20%. Vou dar um Ctrl S. Vou voltar lá no meu site. Vou apertar o F5. Ó, aberto a partir das 15 horas. Ok? Vou voltar lá no meu editor. E agora eu vou formatar o P. Poker P. E aí eu vou colocar font size, colocar menor, colocar 2 rem. Vou mudar a cor, color, var, e vou colocar a cor 3, que é o verde, para dar uma quebra. Vou mudar o peso também, vou colocar uma fonte mais grossa, 700. Vou colocar um text align para centralizar, vou dar um Ctrl S. Pronto, vou voltar lá no meu site, vou apertar o F5, ó. Mais de 30 mesas para sua diversão. Se a gente olhar aqui, como a gente colocou a cor da letra verde, esse mais aqui não ficou muito claro, não houve um contraste, né, para uma leitura mais tranquila dessas informações. Como que eu vou resolver isso aqui? Da seguinte maneira, eu vou voltar aqui no meu editor, vou vir aqui no final e vou colocar esse comando aqui, ó, background color. Só que eu vou usar esse recurso aqui, ó, RGBA. O RGBA ele permite você trabalhar as cores e colocar uma transparência. Então eu quero que ele não tenha nada de vermelho, nada de verde e nada de azul. Então ele vai falar, então você quer a cor preta. E agora que eu vou determinar a transparência, eu vou colocar 0.7. Vou dar um Ctrl S, voltar no meu navegador, vou apertar o F5, ó, barra de transparência aqui, ó, embaixo mais de 30 mesas, tá? E agora ele já dá um destaque melhor para essa informação. Agora eu vou trabalhar aqui
a imagem. Para trabalhar a imagem, eu vou voltar aqui no editor, vou vir aqui e vou colocar da seguinte maneira. Vou colocar a div lá, é uma divisão, então tem que colocar hashtag voltar. E lá na hashtag voltar eu vou colocar float, que eu quero que ele fique à direita, quero que ele se posicione do outro lado. E agora eu vou mexer com o seu posicionamento. Então eu vou vir aqui, ó, page, vou colocar 13% em cima e embaixo e vou colocar 5% nas suas laterais. Vamos ver como vai ficar. Vou dar o Ctrl S, vou voltar lá no meu site e vou apertar o F5. Ó. Já posicionou aqui no cantinho, canto direito. Ó. Acho que já ficou bacana. Tá aberto a partir das 15 horas, mais de 30 mesas para a sua diversão. Ok? Então é bem simples essa sessão. Façam aí, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tá? Deixa um like aí para chegar mais pessoas, para que mais pessoas possam estar estudando aí e ter acesso a essas aulas. Um abraço, se cuidem.